Pentecostes. Nós estamos na quarta profética, fazendo um estudo sobre as armas espirituais, e hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre avivamento. Amém? Amém. Uma série de mensagens durante todo o mês de junho, esse finalzinho de maio. Nós vamos ter uma série de mensagens sobre avivamento. Se você quiser estudar, nós vamos começar hoje. Hoje a mensagem é o maior inimigo do avivamento. Amém? Então vamos abrir lá em Mateus capítulo 12. Dar as boas-vindas a todos que nos visitam aqui esta noite. Estou vendo ali o Aguinaldo, a Cleuia, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de ver vocês aqui, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Mateus capítulo 12. Quem sabe o maior inimigo do avivamento? Exatamente isso. Vamos ver Mateus 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O maior inimigo do avivamento é a divisão. Nós vamos orar. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, fale comigo através desta palavra. Amém. Amém. O que acontece quando nós estamos buscando um avivamento do Espírito Santo? O avivamento, ele traz a manifestação do poder e do propósito de Deus. Diga: poder, propósito e destino. Mais uma vez: poder, propósito e destino. Então, tudo que nós estamos construindo, ela precisa ser edificada em cima de fundamentos. A casa edificada sobre a rocha, sobre o fundamento sólido. Todos nós estamos numa trajetória, todos nós buscamos crescimento, todos nós buscamos melhorar de vida, queremos o melhor para nós, para os nossos filhos, mas às vezes nós não damos atenção para a forma como nós estamos construindo aquilo que nós vamos alcançar no nosso destino. Então, nós estamos num processo, todos estamos inseridos no processo, todos nós. Esse processo, ele precisa ser discernido, para você discernir o tempo que você está vivendo e como você está construindo a sua vida. Jesus estava falando aqui em Mateus 25 sobre reino. Ele conhecia o coração das pessoas, ele sabia, eles estavam ali, os fariseus, o contexto aqui desse texto os fariseus, os religiosos, eles estavam questionando sobre o reino dos céus, eles estavam questionando, falando que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, e ele disse: não, olha, o reino, nenhum reino subsiste, nada que você esteja construindo permanece se estiver com um espírito de divisão. Então, nós vamos perceber que o inimigo daquilo que você está construindo, o diabo, ele vai trabalhar tentando trazer divisão na família, numa empresa, divisão numa igreja, divisão no propósito, e ele vai sondar os corações. A estratégia para que você não receba o derramar do Espírito sobre a sua vida é colocar uma semente de divisão no seu coração. E se ele consegue colocar isso, o avivamento não te alcança. Você vai se tornar uma pessoa crítica. Você pode perceber que uma pessoa que não está debaixo do avivamento do Espírito de Deus, ela começa a criticar tudo. Ela critica a família, ela critica a esposa, critica os filhos, critica a igreja, critica o pastor. Ela começa a ver os defeitos, ela só foca naquilo que é negativo. Satanás colocou uma semente
no coração da pessoa e ela não percebe. E ela não recebe o avivamento, ela não recebe a unção do Espírito, ela não recebe o poder do Espírito, porque o espírito de crítica entrou para causar divisão. É uma estratégia da guerra espiritual. Então o inimigo, ele não quer que você viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma semente de divisão, uma semente de crítica, uma semente de difamação, uma semente para promover no seu espírito uma condição que você não pode receber o avivamento de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Vamos lá no Salmo 133 para a gente ver isso. Salmo 133. Olha só o que a palavra de Deus diz no verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele faz uma declaração no verso 1. Ele fala que é bom, agradável, que é prazeroso, que é uma vida abençoada viverem unidos os irmãos. Verso 2. Ele agora descreve a base. Ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça. Fala da unção, o qual desce para a barba. Fala da autoridade. A barba de Arão, fala do sacerdócio, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali aonde? Ali onde há unidade, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a sua bênção aonde existe unidade, unidade de propósitos, unidade no ambiente, unidade no coração. O avivamento, ele não consegue, o Senhor, ele vai trazer sobre nós a condição para vivermos um avivamento. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Estão comigo? E a vida para si. Aonde que o Senhor ordena a bênção? Onde há unidade. Onde há unidade. Um casamento tem que ter unidade. Uma igreja tem que ter unidade. Então qual que é a estratégia do diabo? Criar divisão. O que ele fez no céu? Ele criou divisão. Ele fez um estrago, divisão de relacionamentos, divisão é uma estratégia da guerra espiritual que muitos, o estrago que o diabo já fez, é o que nós chamamos de síndrome de Lúcifer. Vamos aqui em Isaías capítulo 14, por favor. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso de número 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha só no verso de número 13, a declaração que ele faz no seu coração. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus. Qual que é a base da ação de Lúcifer? O orgulho. O que ele faz? Eu subirei, eu vou me colocar numa posição no qual agora eu não estou, mas eu vou alcançar uma posição
para semear divisão. O que Lúcifer fez? Semeou divisão. Semeou divisão nos céus. Ele tirou ali, ele quis usurpar a autoridade. Você pode perceber, Lúcifer, ele quis se posicionar na autoridade de Deus. A síndrome de Lúcifer, ela é contagiosa. Você quer ver uma pessoa contaminada pelo espírito de divisão, ela começa a trazer críticas contra a autoridade. Síndrome de Lúcifer. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Você tem Absalão, por exemplo, filho de Davi, que ele ficava na porta ali, na entrada da cidade. E sabe como que ele faz? Faça sua bobeira, me ajuda aqui, meu lindo. Absalão era o seguinte: ele elogiava o rei e depois colocava um mas na frente. Davi é ungido de Deus. Davi é o guerreiro que derrubou Golias. Mas ele tem aparência de espiritualidade. Mas Davi perdeu o coração do povo. E Absalão, ele foi contaminando as pessoas. É um homem de Deus. Davi é poderoso. Meu pai, nossa, eu amo meu pai. Mas síndrome de Lúcifer. Obrigado, Pedro. E ele ficava na porta da cidade contaminando as pessoas. Mas ele já está velho. Mas ele não guerreia mais como antes. Mas e ficava na porta da cidade. Tem aparência, mas é um homem de Deus. É ungido do Senhor. Mas, e aí, se a pessoa recebe aquele espírito no coração, ele já fica impossibilitado de receber a unção. Aonde que o Senhor ordena a bênção? Onde há unidade. A estratégia do diabo para que o avivamento não venha é contaminar as pessoas. Ele conta, irmãos, o diabo se levantou contra Deus. Você acha que ele não vai vir contra nós? Davi é uma bênção, mas os amigos de Jó, eles estavam lá. Ô Jó, os caras amigos da onça, os caras. Eles falaram: Jó, você é um grande homem de Deus, mas eles sabem que tem um pecado oculto aí, Jó. E o Jó ficou caladinho. Eles não sabem o que estão dizendo. Então, o que acontece contra um avivamento? O que o diabo quer? Ele quer paralisar o propósito de Deus na vida das pessoas. Porque toda pessoa contaminada pelo espírito das trevas, ele acaba caindo em juízo. Divisão, ela paralisa o propósito de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém. O que nós temos que trabalhar? Pela unidade. Unidade na sua família. Segunda-feira é dia de culto familiar. Não é dia de ter ensaio na igreja. Não é dia de você marcar reunião. É dia de você reunir com a sua família. Eu não sei aonde que eu estou errando, porque eu estou vendo pessoas marcando coisas na segunda-feira. Não é essa a visão da nossa igreja. Você está se rebelando contra uma visão. Não é a visão do Rogério. Segunda-feira é dia de culto familiar. Você quer que desenhe? Divisão é para você levantar um altar para Deus na sua casa. Eu recebi uma revelação de Deus sobre isso. Agora, se você não pratica, você não está se rebelando contra mim, você está se rebelando contra Deus. E brigar com Deus é burrice.
Divisão. Ah, não, segunda-feira é dia do culto familiar, mas eu vou fazer outra coisa. Se você congrega nesta igreja, essa igreja recebeu uma visão. A família precisa ser preservada. Por que muitos às vezes ficam tomando lenhada? Porque não obedecem. Irmãos, a dificuldade do ser humano de entender as coisas. Eles compreendem com a mente, mas eles fazem do jeito que eles acham que deve ser feito. Eu não abençoo reuniões aqui na igreja segunda-feira. Eu não abençoo reuniões de ministério na segunda-feira. Eu não libero isso no mundo espiritual. Se vocês fizerem isso, vocês estarão em rebelião. Segunda-feira é dia de culto familiar. Amém. Quando nós compreendemos princípios, há uma necessidade de você, mas eu achei. Não acha, obedece. Se Deus deu uma direção, uma palavra, precisamos andar. Por quê? Porque Deus quer trazer um avivamento sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Como é que você vai ter um avivamento na sua família? Irmãos, nós estamos caminhando para o tempo do fim. Um dos maiores inimigos que nós estamos enfrentando é um espírito de divisão. A internet, ela fez um estrago na igreja, porque agora cada um coloca uma visão diferente, e a pessoa não segue uma visão. Viver para Deus é estar disposto de abrir mão do eu acho e fazer o que deve ser feito. Vamos lá em Atos capítulo 5. Ah, mas eu não vou fazer. Ah, irmãos, você. Ah, mas eu não concordo com o culto familiar. Eu vou te dar um conselho de amigo. Procure outra igreja. Tem tanta igreja boa aqui em Belo Horizonte, melhor do que a nossa. Mas nós temos uma visão. Eu não vou abrir a mão. Eu não vou abrir mão dessa visão por sua causa. Eu não vou tentar te agradar para você ficar aqui. Essa obra é de Deus. Você tem que caminhar alinhado com o propósito. Porque se você não estabelecer a adoração na sua família, meu irmão, nós não vamos. Daqui uns dias a coisa vira uma Babel. Cada um faz aquilo que acha que deve ser feito. Babilônia é isso. Nós temos uma visão sobre células. Nós estamos trabalhando com células. Ah, mas eu não gosto de células. Aqui não é o seu lugar, porque nós temos uma visão. Ah, tem outras igrejas que não trabalham com células. Glória a Deus pelos nossos irmãos. Mas não foi a visão que... Estão entendendo ou não? Nós estamos alinhando os fundamentos para que o avivamento venha. Vamos aqui em Atos capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Preste atenção no que aconteceu. Satanás encheu o coração de Ananias. Ele entregou parte. O que é isso? Divisão. Nós temos uma visão. O dízimo você entrega na igreja que você congrega. Ah, não, eu vou entregar na outra igreja porque está precisando. Não é isso que nós cremos. Não é você que decide o que faz com o dízimo. Mas eu não concordo. Meu irmão, pega a sua marmita e vaza daqui.
Porque aqui nós temos uma visão. Nós temos uma visão. Ah, eu não acredito no dízimo. Se você não acredita, você está no lugar errado. Nós cremos que o dízimo é da ordem de Melquisedeque. Nós cremos que a ordem de Melquisedeque é a ordem de Jesus Cristo. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Ah, mas eu não acredito. Irmãos, nós temos uma visão. Culto familiar, dízimos e ofertas é entregue na igreja que você congrega. Porque se a gente não caminhar alinhado, irmãos, o avivamento não chega na igreja. Cada um vai fazer o que acha que deve ser feito. E não é assim que as coisas funcionam. O que aconteceu com Ananias e Safira? Olha aqui. Pedro traz uma palavra para Ananias. Por que encheu Satanás seu coração? O que Satanás, a síndrome de Lúcifer, aonde? Lá em Isaías 14, ele disse aonde? No seu coração. Subirei. Aonde que ele atacou Ananias? No coração. Retém a parte, entrega só parte. E você acha que o diabo não ataca pessoas? Por isso, Provérbios 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu. Esse guardar o coração é proteger o coração contra as investidas do diabo. Você tem que estar caminhando dentro de uma visão, alinhado ao que o Espírito de Deus colocou. Se o Senhor, você entende que foi Deus que te trouxe para essa igreja. Se você entende, eu gosto dessa igreja, eu gosto aqui do pastor, mas eu não concordo com as coisas. Você está debaixo da síndrome de Lúcifer. Herodes fazia isso. Ele gostava de ouvir a palavra de João Batista, mas ele não se submetia à palavra de João Batista. Olha, essa mulher que você está com ela não é a tua mulher. João Batista, e ele sabia que João era um homem de Deus, mas ele não aceitava a palavra de João Batista. Sabe o que é isso? Síndrome de Lúcifer. Ele gosta da palavra, mas não se submete. O diabo sabe mais de Bíblia do que eu e você. Então, você precisa entender algo. Para que o avivamento chegue na sua casa, tem que haver unidade. Para que o avivamento chegue na igreja, tem que haver unidade. Para que o avivamento chegue na sua empresa, tem que haver unidade. Se cada um fizer aquilo que acha que deve ser feito, vai virar bagunça. E o que é pior, você corre o risco de sair contaminando outros. Unidade precede o avivamento. E o maior inimigo do avivamento é a divisão. Estão entendendo ou não? Você chega numa família. Se eu e a Cris não tivermos concordância com algumas coisas, Deus não vai abençoar a família. E casamento, para quem é casado sabe que não é brincadeira. Cada um tem uma mente, uma história, uma cultura, uma formação. Até as coisas se alinharem, é só por obra do Espírito Santo. Agora, se você pode não concordar, mas se você tem o temor de Deus e inteligência espiritual, você vai procurar andar em unidade. Porque Deus não abençoa coisa errada. O que Jesus estava dizendo em Mateus 12, que nós lemos? Um reino dividido. Então tira toda a divisão da sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua empresa, nos negócios, nos relacionamentos. Você precisa caminhar em alinhamento espiritual. Jesus nos deu o antídoto para a ação das trevas. Vamos aqui em João capítulo 17, as palavras do Senhor. João 17. João 17, verso 21. Olha a oração sacerdotal de Jesus, João 17, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. João 17.
Vamos pegar do verso 20. Não rogo somente por estes, que eram os discípulos que estavam com ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos, verso 21, estão comigo? A fim de que todos sejam um. Olha só o que o Senhor está dizendo. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa extraordinária. Para que o mundo creia. Onde não há unidade, não vai haver revelação de Deus. Por que você tem que reunir com a sua família? Para trazer o espírito da unidade na família, para trazer proteção sobre a sua família, para que haja unidade no caminhar, para que você possa trazer a unidade de uma visão. Estão entendendo? O avivamento aconteceu na vida de Ruth. Nós vamos falar sobre Ruth, mas ela entendeu esse princípio. Ela fala com Noemi o seguinte: o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, irei eu. Aonde você repousar, eu repousarei. O que ela estava declarando? Eu vou caminhar em unidade, Noemi. Eu não conheço o Deus de Israel, mas eu quero caminhar em unidade com você. E o que aconteceu com Ruth? Ela casa com Boaz, e ela entra na genealogia de Jesus e se torna uma das mulheres mais extraordinárias da Bíblia. Porque ela entendeu o princípio, ainda que ela não conhecesse o Deus de Israel, mas ela entendeu o princípio de unidade. O seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou pisar. Aonde você deitar, eu vou deitar. Quantos estão entendendo? A unidade traz o avivamento. Ela casa com Ruth, mãe de Jessé, avó de Davi. Irmãos, construir algo com várias pessoas pensantes é um grande desafio. A base de tudo é você repreender o espírito da discórdia, o espírito da divisão, o espírito da fofoca, o espírito que quer trazer destruição para os propósitos de Deus. Como nós vamos cultivar isso? Vamos lá em Efésios capítulo 5, verso 21. Como cultivar a unidade? 3 aspectos para você viver em unidade. Número 1, Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Primeira ação para que a unidade ela seja estabelecida, tem que haver concordância. Tem que haver concordância em um propósito. Submeter um ao outro não quer dizer que você tem que ter uma obediência cega, mas se você discorda ou tem uma ideia melhor, apresente, mas não fique criticando. Porque o lugar da crítica é um lugar muito fácil, é um lugar de gente covarde. O covarde, ele não faz o que você está fazendo, mas critica o que você está fazendo. Ele é um covarde. Não haja dessa maneira. A covardia é abominável aos olhos de Deus. Você tem que promover a unidade, submetendo-nos uns aos outros no temor de Cristo. Andar em comunidade. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer o culto no domingo lá na praça até ficar bom. Vamos lá para a praça. Será que a igreja toda vai lá para a praça? Eu não concordo em fazer o culto ali. Então a pessoa, ela critica, mas não apresenta uma solução melhor. Você não é obrigado. Preste atenção, unidade não é você se anular. Unidade é você conversar, submetendo-nos uns aos outros no temor de Cristo. Estão entendendo? Você não se anula no casamento. Você conversa, dialoga, apresenta uma proposta
a outra parte não concorda. Ore para que seja feita a vontade de Deus. Assim como cristãos é que nós vivemos. Para isso, para andar em unidade, Filipenses capítulo 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, está logo depois de Efésios aí. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Primeiro, diálogo, comunicação. Ao invés de você estar no contexto de uma família, de uma igreja, de uma empresa, não deixe o espírito de crítica pegar você. Apresente, converse, procure andar em unidade de espírito. Procure andar em unidade de espírito. Olha aqui, Filipenses 2, verso 3. Nada façais por partidarismo, divisão ou vanglória, glória é vã, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Segundo aspecto para cultivar a unidade é a humildade. Humildade. Fala para a pessoa que está ao seu lado que o Espírito de Deus revele você os fundamentos para um grande avivamento. Humildade significa considerar o que o outro pensa. Amém? Amém. Humildade. Nada façam por ambição egoísta, diz uma outra tradução, ou vaidade. Façam todas as coisas em Cristo por humildade. Considere cada um superior a si mesmo. Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, verso 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não se posicionou no lugar da autoridade de Deus. Exatamente o oposto que Lúcifer fez em Isaías 14. O que Filipenses está declarando foi o que Lúcifer não fez. Ele quis se posicionar no lugar da autoridade. Estão entendendo? Unidade é o lugar onde o Espírito de Deus ordena a bênção. E nós, irmãos, queremos um grande avivamento. Eu tenho palavras de um grande avivamento sobre esta igreja. Mas nós temos que alinhar nosso coração em alguns pontos. Se a gente não alinhar, esse avivamento não vai acontecer. Nós precisamos alinhar nosso coração. Porque senão, irmãos, a divisão ela traz perdas. Deus não permite. Porque se você for atrapalhar o projeto de Deus, Ele vai balançar a roseira. Irmãos, Deus não se impressiona com números. Uma das maiores igrejas que existiu na Bíblia tinha 8 pessoas. Que foi a casa de Noé. E foi a casa que permaneceu debaixo de um grande juízo. Se Deus não se preocupa com números, o pastor de vocês também não preocupa não. A minha preocupação hoje é fazer a vontade de Deus. É alinhar meu coração com o coração de Deus. Nós queremos, irmãos, famílias fortes espiritualmente. Uma igreja que trabalha para pregar o Evangelho. Uma igreja envolvida com a causa missionária de Cristo. É isso que nós queremos. Uma igreja que prega, que vai para a rua falar do amor de Deus. Aqui é o meio de nós sermos treinados. Se não houver unidade, o Espírito de Deus, irmãos, não vai realizar tudo aquilo que Ele gostaria de fazer. A unidade é um fundamento do reino de Deus. Eu estou mostrando alguns textos para vocês aqui. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. E a vida para ser avivamento é isso. Nós não podemos viver um teatro
Nós temos que ser igreja genuína. Nós precisamos tirar as máscaras do engano. Ou nós nos unimos pela causa do Evangelho, ou nós vamos nos enganar. Você tem que estar unido pela causa do Evangelho, pela causa da cruz. Não é só falar, eu amo Jesus, eu sou crente, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus, o que você faz pelo Evangelho? O que você construiu pelo Evangelho? As células é uma estratégia de anunciar o Evangelho. Terceiro aspecto da unidade. Primeiro, submissão em amor uns aos outros. Vamos lá em Colossenses, um pouquinho para frente aí, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A base do avivamento está aqui nesse texto de Colossenses. Eu gosto muito desse livro, dessa carta. Vamos pegar a partir do verso 12. Estão comigo? Colossenses 3,12 diz assim: revestidos, fala de uma vestimenta, revestidos, pois, com eleitos de Deus. Ou seja, Deus escolheu você. Revestidos. O que ele está dizendo? Olha para mim aqui. Tenha a consciência que Deus escolheu você. Revestidos como eleitos de Deus. Você foi escolhido por Deus para cumprir o propósito. Você foi escolhido para fazer algo para Deus. Revestidos como eleitos de Deus, para edificar uma obra para Deus. Agora, se você nega essa escolha, essa eleição, isso é uma decisão sua. Você foi escolhido por Deus para uma causa. Revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então você se reveste como uma pessoa cheia do Espírito. Ele está citando aqui um fruto do Espírito. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ele está falando de relacionamento. Se você tem motivo de queixa contra outrem, fale com a pessoa e não da pessoa. Não seja covarde. Não denigra a imagem de um irmão por trás. Fale com a pessoa. Olha, eu acho que essa conduta sua não está legal. O apóstolo, eu acho que você tem que mudar nesse ponto. Eu estou aberto para receber qualquer palavra. Mas não seja covarde. Não fale das pessoas. Porque a pessoa, quando ela não tem o Espírito de Deus, ela fala dos outros. Porque quem é cheio do Espírito Santo fala de Cristo. Suportai-vos, perdoai-vos. Verso 14 agora. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A base da unidade é o amor, o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo. Unidade. Fomos chamados em um só corpo. Vamos aqui em Efésios, volta aqui um pouquinho na Bíblia, Efésios capítulo 4. Fostes chamados em um só corpo. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Estão comigo?
Você foi chamado para uma vocação, chamado para cumprir um propósito. Deus te chamou para cumprir um propósito. Aí você vai, preste atenção no que acontece hoje, no nosso contexto histórico aqui, no nosso tempo. A pessoa vem para a igreja, hoje transformaram a igreja em um ambiente de consumo. Se eu não gosto daqui, eu saio daqui, eu vou para outra igreja. Então, eu simplesmente vou ver quem é que me presta o melhor serviço. Aí você pega as igrejas que prestam o melhor serviço, virou um shopping. Você pega hoje a arquitetura das igrejas, é tudo painel de LED, virou um shopping de consumo. Tem igrejas que estão servindo bebida alcoólica hoje. Tem igrejas que tem agora o setor de fumantes, para não desagradar as pessoas. É isso que está virando a igreja. A igreja, se você é confrontado, você pega e sai. Porque você não pode ser desagradado, porque você é um cliente, você não é membro do corpo. Nós chegamos nisso. Eu gostei da igreja, eu não gostei da igreja, eu gostei do pastor, eu não gostei do pastor. Aí a pessoa fica medindo pelo que ela gosta, e não por um propósito de Deus. Meu irmão, se você vai caminhar para viver o propósito de Deus, você vai passar por processos onde você precisa ser aprovado no perdão, no relacionamento, na submissão, na intercessão. Porque se você quiser uma igreja que vá te agradar, você vai encontrar muitas organizações aí, mas não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é família, e família o pau quebra. Agora, se você quiser ir consumir, vai lá. Tem igrejas aí que tem 10 mil pessoas, você vai sentar lá no último banco, ninguém vai te perturbar. Vai lá consumir o produto. Agora, se você quer ser cristão, ser tratado no seu caráter, você vai precisar conviver na comunidade cristã, que era o modelo bíblico. Era o modelo bíblico. Então, quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo instruindo, verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3: esforçando-vos diligentemente. Olha só, irmãos, verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é para criar problema na igreja, é para preservar a unidade do Espírito. Não é para criar problema no seu casamento, é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4: há somente um corpo e um Espírito. Olha o princípio da unidade. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 5: há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A unidade está relacionada ao plano da redenção de Deus. Você tem que promover a unidade. Promover a unidade. O espírito de Absalão, o espírito de Lúcifer, o espírito de divisão, ele continua atacando famílias, igrejas, empresas, qualquer organização humana. Você está numa empresa, você tem que submeter as regras da empresa. Agora, na igreja, você faz o que você quiser. Não é assim que a gente caminha em Cristo. Deus, Ele é um Deus de princípios. E a síndrome de Lúcifer é uma ameaça constante para a família, para a igreja. É uma ameaça à divisão. É uma ameaça. Quando nós nos tornamos um em Cristo, o diabo ele treme.
Ele sabe do poder da unidade. Ele sabe do poder do avivamento. Cada um examine o seu coração. Renuncie o seu orgulho. Busque sempre a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos, irmãos, ter uma revelação daquilo que Deus quer realizar. Onde reina o orgulho, vai haver divisão. Onde reina a humildade, vai haver unidade. E onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. O papel do marido é promover a unidade da casa. O papel da esposa é ajudar o marido na sua missão de revelar Deus no lar. O papel da igreja é entender. Irmãos, se vocês não entenderem que Deus me ungiu para essa obra, como é que você vai ficar me criticando? Nós não vamos caminhar muito tempo juntos, porque o reino dividido não subsiste. E se vocês não acreditam que o Espírito Santo está nessa igreja, então não faz sentido você ficar aqui. Nem eu ficaria. Perder meu tempo. Agora você tem que caminhar no espírito de unidade, porque o diabo fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Nós temos que caminhar a unidade. Amém? Nós vamos viver um avivamento, mas nós temos que caminhar em unidade. O maior inimigo do avivamento é a divisão. O reino dividido não subsiste. Eu quero finalizar. Amós 3,3 fala que como caminharão dois juntos, se não há concordância. Todos nós desejamos um derramar do Espírito de Deus sobre nós, mas se no nosso coração, irmãos, há divisão, isso não vai acontecer. O que nós precisamos é sondar o nosso coração em todas as esferas da nossa vida, procurar dialogar, procurar conversar com seu cônjuge, com seus filhos, promover a unidade na sua casa, promover a unidade na igreja, promover a unidade nos ambientes. Se nós somos cristãos, nós somos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Aqueles que promovem a paz, a unidade, eles promovem debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Promover a unidade. Nós temos hoje mais de 50% de casamentos destruídos pelo diabo. Aonde você acha a pessoa na casa, cheia de sonhos, de projetos, vai lá naquele momento, aquela cerimônia linda, ela não casa pensando em separar. Mas por que isso acontece? Amós está dizendo isso. Como andarão dois juntos se não há concordância? Alinhamento é mais do que obediência, é comunhão de propósito, é comunhão na visão e na direção para onde nós estamos caminhando. Essa igreja tem uma visão. Para onde nós estamos caminhando? Edificar famílias em Cristo Jesus e alcançar o perdido através da visão de células. Nós temos uma visão. Agora, se não há unidade, não vai fluir. Eu quero concluir dizendo sobre Pentecostes. Em Atos 2, verso 1. Atos 2, verso 1. A palavra de Deus fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Acho que é isso mesmo. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, o avivamento veio porque eles estavam reunidos no mesmo lugar. Havia unidade de propósito. Eles estavam orando em unidade, e o Senhor ali, a unidade, havia um alinhamento espiritual. Irmãos, a unidade e o alinhamento espiritual antecede o derramar do Espírito Santo. Ele é a base para que o avivamento venha. Aonde tem
tem ali unidade, reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando juntos, eles estavam na obediência do Senhor Jesus. Em Atos 1:4, Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Havia uma direção profética de Jesus: vocês fiquem em Jerusalém. E eles estavam ali. De 500 pessoas que ouviram, projeta Atos 1:4, por favor. De 500 pessoas que ouviram, 120 obedeceram. Em outras palavras, 380, mais ou menos 2/3 dos que ouviram o direcionamento do Senhor não obedeceram. E o que aconteceu com eles? Eles caminharam, chegaram perto de Jesus, mas por não obedecer o que Jesus estava falando, o Espírito Santo não veio sobre eles. Eles não perderam muita coisa, eles perderam tudo. Porque uma pessoa sem o Espírito de Deus pode conseguir tudo na vida, mas sem o Espírito Santo ela não tem nada, só tem coisas. O avivamento legítimo da parte de Deus, ele vai acontecer onde houver unidade e alinhamento com o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que ter um alinhamento. Nós temos que caminhar debaixo de direção profética para que eles sejam um. João 17. Como tu, ó Pai, eu em ti e tu em mim, para que eles sejam um. Vários conselhos. Alinha seu coração. Procure caminhar em humildade. Você não precisa andar como uma pessoa alienada. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Se você tem uma opinião diferente, apresente. Converse com as pessoas. Mas não deixe o diabo entrar no seu coração, como entrou no coração de Ananias e Safira, como quis promover divisão. Toda divisão traz juízo. Irmãos, você pega a Bíblia, esse livro, toda divisão sofreu juízo. Todos que promoveram divisão, todos, vou citar alguns aqui: Corá, Datã e Abirão, foram contaminar o coração do povo, sofreram juízo. Geazi, desalinhado com o coração de Eliseu, sofreu juízo, herdou a lepra de Naamã. Absalão foi provocar divisão no reino de Davi, o cara morreu. Lúcifer foi promover divisão no céu, foi o primeiro. O estrago foi lançado ao abismo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Só que a gente acha o seguinte: as coisas, não, eu vou promover a divisão, porque as coisas do Espírito, elas não. A pessoa morre, às vezes aos 40 e é enterrada aos 80. Só que ela não sabe que ela está morta. As coisas espirituais não é no seu tempo. A gente lê os textos da Bíblia, a gente pensa que aconteceu tudo na sequência. Às vezes demorou anos. Uma coisa que você vai observar na maneira de Deus agir, irmãos: Deus não quebra princípios. Jamais conselho, jamais participe de rebelião, jamais promova divisão, jamais se envolva com a síndrome de Lúcifer. É melhor você ir para outro lugar assim e vai quietinho, mas não promova. Irmãos, Deus não brinca. Nós vemos vários exemplos. Demas, discípulo de Paulo, amando o presente século. Alexandre o Latueiro, o cara era discípulo de Paulo, trouxe grandes dores para o ministério de Paulo. Fofoca, contenda. Sua família é importante, amém? Promova a unidade. Sua igreja é importante, promova a unidade. O avivamento, ele vai vir. E o que é o avivamento? É o derramar do Espírito Santo. É Deus
transformando vidas, famílias, comunidades, milagres, são sinais, presença de Deus, prosperidade sobre o seu povo. Tudo isso a gente quer, e eu quero também, eu sei que você quer. Você vê seus filhos na presença de Deus, proteção contra as investidas do diabo, um casamento na presença de Deus, sua casa protegida. Avivamento é presença de Deus na nossa vida. Agora, a base do avivamento é a unidade. E o maior inimigo do avivamento, que é a manifestação do poder de Deus, porque a gente pode pregar sobre o poder de Deus, falar muitas coisas, mas se o nosso coração não estiver restaurado, tratado, curado, liberto da influência de Lúcifer, esse avivamento não vai acontecer. Nós precisamos derrubar essa idolatria do nosso coração, achar que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos. É a graça de Deus que nos sustenta. Nós temos um tempo aqui nessa terra. Nós temos que pregar a verdade, sabendo que um dia nós vamos partir daqui a qualquer momento. A nossa herança não é aqui. Nós não podemos dar vazão ao diabo em hipótese nenhuma. Nós estamos numa guerra. É uma guerra. Isso não é brincadeira. Não é sobre placa de igreja. Não é sobre... Irmãos, eu já estou 30 anos nesse processo. Você olha, antes de muitos nascerem aqui, eu já estava pregando o Evangelho. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu quero que você escute a verdade, porque eu quero ter a minha consciência tranquila diante de Deus. Porque você precisa, e eu preciso, agradar o coração de Deus. Isso tem que ser o maior alvo da nossa vida. Feche os seus olhos. Que o Espírito Santo, ele possa te despertar. E se alguém vier conversar fiado no seu ouvido, você repreenda, você exorte, você não aceite. Seja você promotor do culto familiar. Aqui tem vários homens, maridos aqui, pais. Você tem que ser o pastor da sua casa. Você tem que promover ali a adoração a Deus. Faça a adoração ao Senhor. Você tem essa responsabilidade, pastorear a sua casa, promover a adoração a Deus. Nós precisamos andar em unidade, alinhamento. Eu creio que o avivamento vai vir. E o Espírito Santo já tem há umas 2 semanas ministrado essa palavra. Se não houver unidade, não vai haver avivamento. Se não houver unidade, não vai haver avivamento. Se não houver unidade, não vai haver avivamento. A unidade tem divisões aí dentro. Tem pessoas com o coração distorcido aí dentro. E eu estou incomodado com isso. Eu falei, Senhor, isso não vai acontecer, porque a obra é tua. Se não alinhar o coração, meu irmão, escuta o que eu estou dizendo, você não vai permanecer nessa igreja, porque eu estou orando para Deus tirar pessoas que não estejam alinhadas com aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Eu já vi essa igreja esvaziar, encher de novo, já vi aqui mais de 1000 pessoas, já vi com 50 pessoas. Então eu não estou iludido com isso. Ontem eu preguei para a igreja, o Titão estava comigo, tinha mais de 1000 pessoas. Irmãos, tamanho de ministério não me seduz. Agora nós temos que caminhar alinhados. Nós temos que caminhar alinhados. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede, eu oro para que todo espírito de divisão saia do nosso meio. Todo espírito, ó Deus, que não pertence ao Senhor. Esta obra é consagrada ao Senhor e todos os dias eu oro por ela, para que o teu nome seja engrandecido nesse lugar, para que o Senhor abençoe famílias, para que o Senhor abençoe homens e mulheres cheios do teu Espírito, para cumprir um propósito, para cumprir a missão de revelar a Cristo. Deus, esta é a missão desta igreja. Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus desse lugar, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, traz, ó Deus, convencimento pelo Espírito Santo, arrependimento e alinhamento para que a tua vontade seja feita. Nós abençoamos a tua obra, abençoamos, ó Deus, esse lugar, abençoamos as famílias desse lugar. Meu Deus, nós cremos que esta é uma igreja de família, nós cremos na família como projeto de Deus, nós cremos, ó Deus, na proteção do Senhor das famílias, que
que o Senhor traga proteção sobre cada família aqui. Pai, eu oro por cada líder desse ministério, por cada pastor desse ministério, que haja alinhamento no coração dos líderes, dos pastores, como o pastor Rafa orou aqui hoje. Meu Deus, que o Senhor guarde cada pastor aqui deste ministério, que o Senhor possa, Deus, alinhar o coração para aquilo que o Senhor vai realizar, trazendo, ó Deus, a manifestação de Cristo, abençoando crianças, jovens, adolescentes, abençoando famílias, abençoando pastores, levantando missionários, levantando pessoas para anunciar a sua salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, pela espada do Espírito, eu corto agora a cabeça desse demônio, eu corto agora, Senhor, esse espírito de divisão, que saia do nosso meio agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora Jesus Cristo, o Senhor desse ministério, o Senhor dessa igreja, o Senhor dessas famílias, o Senhor dessa casa. Jesus é adorado nesse lugar, Ele é o Senhor desse lugar, Ele é o Senhor desse lugar. E nós declaramos a soberania de Cristo, nós declaramos o senhorio de Jesus sobre esse ministério, e nós declaramos, ó Deus, sobre cada família a tua bênção, que vai haver um avivamento nas famílias, vai haver um avivamento nessa igreja, o derramar do teu Espírito, o derramar do teu Espírito, Deus, para o louvor da sua glória. Nós declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, libera anjos agora, Deus, libera os teus anjos, libera, Senhor, os teus anjos, poderosos em força, para destruir o espírito da rebelião, da serpente voadora, que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta, Deus, uma igreja avivada no poder do Espírito Santo. Levanta, Senhor, um povo que te ama, um povo que te adora, um povo, ó Deus, que vai viver alinhado, que haja alinhamento no ministério de louvor, que haja alinhamento no ministério de diaconia, que haja alinhamento no ministério de jovens, que haja alinhamento no ministério de crianças, que haja alinhamento no ministério da família, das células, dos estudos da palavra, que haja um alinhamento espiritual a partir dessa palavra, para que o avivamento venha, para que o avivamento venha. E quando o avivamento viesse, muitas vidas vão ser salvas, libertas, como no dia de Pentecostes, como no dia de Pentecostes.